Cateter duplo J, amado e considerado o anjo da guarda dos urologistas, mas não tão admirado assim pelos pacientes. Mas apesar disso, ele é muito importante para a realização dos procedimentos urológicos. Você conhece? Sabe o que é? Sabe para que serve? Então vamos conhecer um pouquinho sobre o cateter duplo J. Primeiramente, vou pedir aqui para você se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar com seus amigos e familiares, que eles vão gostar muito de receber esse conteúdo. Vamos para o vídeo. Primeiramente, o que é o cateter, né? Então, essa imagem do cateter duplo J, ele é feito com um polímero, né? Um tipo de plástico, e ele é chamado duplo J devido às duas extremidades dele ficar nesse formato aqui, como fosse um J, né? E para que ele serve? Então, o cateter duplo J, ele tem nessas extremidades, durante todo o percurso dele, esses pontinhos aqui, são furos que fazem com que a gente drene a urina do rim para a bexiga. Então ele é utilizado naquelas circunstâncias que é necessário uma drenagem eficaz da urina do rim para a bexiga, em alguns casos de obstrução, seja por cálculo, né, seja por tumoração. E onde é que ele fica? Então ele fica, uma parte dele do J no rim e a outra extremidade fica na bexiga, né? E aí ele conduz a urina por dentro dele, do rim até a bexiga, passando por algum local que tenha essa obstrução. Por que é utilizado? Para fazer a drenagem da urina do rim até a bexiga. Por exemplo, um paciente que faz cirurgia para cálculo, aquele cálculo que está obstruído no ureter, ele causa um edema nessa região aqui. Então a gente faz a retirada dessa pedra do local, mas se a gente não deixa esse cateter após a cirurgia, pode ser que aquele edema que causa nessa região dificulte a saída de urina, e essa dificuldade na saída de urina pode favorecer a êxtase da urina e a propensão à infecção urinária, né? Além de dor, o paciente geralmente apresenta muita dor se tem essa dificuldade de excreção. Outra causa, sim, durante a cirurgia, quanto mais tempo você demora para fazer a retirada, usa o laser, às vezes pode ter um traumazinho no ureter, e aí você deixa esse cateter aqui para dar tempo de o ureter cicatrizar. Geralmente para cálculo a gente deixa de 7 até um mês, né? O cateter ele pode ficar até geralmente 3 meses, e depois ele é retirado. Tem outros casos que podem ser utilizados também, por exemplo, a cirurgia que é chamada de estenose de Jupe, onde a gente tem um estreitamento aqui do ureter, o paciente geralmente já nasce com esse problema e tem uma dificuldade na excreção de urina, então a gente faz uma cirurgia chamada pieloplastia, a gente tira esse local que está estreitado e a gente faz uma anastomose, uma sutura, né? De uma região boa com outra, e a gente deixa esse catéter um período, esse aqui geralmente fica um pouco mais prolongado, mais de um mês, a gente deixa para evitar que fique saindo urina pelo local da sutura, então a urina já desce diretamente pelo esse catéter duplo J. E tem outras circunstâncias, por exemplo, em tumores, né? Tumor de colo de útero, que o tumor ele acaba invadindo esse ureter, ou tumor de testículo, que os linfonodos ele comprime o ureter extrinsecamente. Então a gente passa esse catéter duplo J para fazer com que a urina do paciente desça normal até a bexiga, enquanto ele está fazendo o tratamento, né? Quimioterapia, por exemplo. Então como é que é colocado esse catéter duplo J? Então a gente, durante o procedimento cirúrgico, passa um fio guia, né? Que vai da bexiga até o rim. Esse aqui é o fio guia, esse fiozinho preto, e sobre esse fio guia a gente passa o catéter duplo J. Então a gente acompanha através do raio-x a subida desse catéter até dentro do rim. Quando chega no rim, a gente puxa o fio de dentro e ele vai fazer essa dobrinha aqui, que é uma parte do J, e depois a gente puxa a parte de baixo e ele vai fazer essa dobrinha na parte de baixo também. Esse aqui é o aspecto após a colocada do catéter, né? Você vê no raio-x aqui que ele vem do rim até a bexiga. Nesse caso aqui foi colocado os dois lados, né? Foi feito 2 procedimentos e foi colocado do lado direito e do lado esquerdo, mas geralmente a gente faz de um lado só. Então, por quanto tempo ele fica, né? Depende do motivo por que ele foi colocado. Então, por exemplo, por cálculo, geralmente a gente deixa um tempo menor, de 7 dias até geralmente 30 dias, né? Quando você abre o ureter, né? No caso de cálculo a gente faz tratamento endoscópico, não precisa abrir. Então quando a gente faz a abertura e tem da ponto, geralmente esse cateter fica mais tempo, né? No caso daquela cirurgia pela plastia, a gente pode deixar de 1 mês a 3 meses. O ideal é que ele não fique mais do que 3 meses, né? Porque o próprio cateter
ele serve como corpo estranho. E aí os cristais, né, da urina podem começar a se juntar nele e formar cálculos, né? Então, quando você passa muito tempo com esse catéter, além de formar cálculo, pode também causar infecção urinária. Mas tem alguns casos, por exemplo, paciente com câncer, que precisam usar catéter até 1 ano. Nesses casos, existem alguns tipos de duplo J, chamado duplo J de longa permanência, como é o caso desse aqui, né, esse mais escuro. Então, nesse caso, o paciente pode ficar até 1 ano com esse catéter, diminui o risco de formação de cálculos. E caso precise, tem que trocar a cada 3 meses ou a cada 1 ano. E existe alguma restrição quando você está usando o catéter duplo J? Então, assim, muitos pacientes têm medo do catéter se deslocar do local. Então, isso aí, esse risco, se foi colocado do jeito correto, o catéter duplo J, ele não tem. O catéter ele fica totalmente interno, você não vê esse duplo J, ele fica do rim até a bexiga, então você não vai estar visualizando ele. Você pode fazer, geralmente, o que vai restringir é se o paciente vai ter sintomas, né? Tem pacientes que estão com catéter duplo J e não sente nada. Então, pode fazer essa atividade física, pode atividade aeróbica, pegar peso. Agora, aqueles pacientes que, quando está fazendo algum tipo de atividade, sentem os sintomas, é bom evitar aquelas situações que vão provocar sintomas nos pacientes, tá certo? Mas muitos pacientes conseguem fazer atividade normal. E em relação ao trabalho, né? Então, ao trabalho, geralmente o paciente consegue trabalhar normal, não vai ter deslocamento do catéter. Agora tem que ver, né, qual é o tipo de trabalho do paciente. É aquele que trabalha em escritório, parado, ou é aquele que pega peso, que faz bastante atividade. Então, aqueles pacientes que vão pegar peso, vão atividade de carga, né, com certeza vão ter alguns sintomas a mais do que uma pessoa que faz um trabalho de escritório, um trabalho parado, sem peso. Então, o que vai restringir é os sintomas que a pessoa pode sentir, tá? Mas não tem problema, não vai deslocar, não vai causar nenhum problema você fazer atividade física ou trabalhar. Geralmente, após 3 a 5 dias, a maioria dos pacientes já consegue fazer suas atividades normais. O que é que pode sentir? Então, os principais sintomas, né, com esse catéter duplo J, primeiro é vontade de ir com mais frequência ao banheiro. Por quê? O catéter ele é um corpo estranho e ele fica aqui dentro da bexiga. Então, tá a bexiga aqui. Quando você termina de urinar, esse catéter encosta na bexiga. Então, dá aquela sensação de que você quer urinar novamente, né? E aí você vai no banheiro e tenta urinar e não sai nada. Na verdade, porque não tem urina. É o próprio catéter que dá essa sensação de você urinar. Então, acaba urinando com maior frequência, né? E outro sintoma é um pouco de pontada ou dor na região das costas. Por quê? O catéter também ele drena a urina do rim para a bexiga, então ele drena muito rápido, né? Sai a urina. Então, muitas vezes, quando você vai urinar, você sente como se tivesse uma puxada, uma fisgada na região lombar, devido a essa rapidez que a urina desce, devido ao próprio catéter ficar tocando na parte interna do rim. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que não são todos os pacientes que vão ter sintoma com catéter, tá? Mas os que tiverem sintoma, o que é que a gente pode fazer para diminuir isso? Primeiro, beber bastante líquido, né? Tomar bastante líquido para a bexiga não ficar o tempo todo vazia e tá com essa irritação. Se mesmo assim o paciente mantém sintomas, a gente pode usar essa medicação, que é a tansulosina. O que é que ela faz? Ela abre mais o canal do ureter e amplia um pouco a bexiga, então diminui essa irritação. Se mesmo assim o paciente mantiver sintoma, a gente pode usar essa medicação, por exemplo, Versomni, que ela tem um anticolinérgico que diminui essa contração da bexiga, então diminui a urgência do paciente para urinar. Então, mesmo para os efeitos colaterais, a gente tem sintoma. E como é que ele é retirado? Então, o catéter duplo J passou aquele período que o médico determinou, se o médico vai determinar o tempo, você é realizada a retirada com anestesia local, então pode ser feito no próprio consultório, se tiver um consultório equipado para isso, ou geralmente é feito no days hospital, o paciente entra, é feita uma sedação para você cochilar e a gente passa esse aparelho chamado cistoscópio, que tem uma câmera na ponta. Depois que a gente passa esse aparelho, a gente acha o catéter duplo J e vem com uma pinçazinha, pega o catéter e puxa. É um procedimento que dura geralmente de 1 a 2 minutos, né? E o paciente, assim que acabou, já é liberado para casa. E o que é que você pode sentir após a retirada desse catéter? Então, pode sentir um pouco de ardência na primeira vez, na segunda que for urinar, devido à passagem do aparelho. E a primeira ou a segunda urina do dia geralmente sai um pouco mais sanguinolenta, mas a maioria das vezes não precisa usar medicação nenhuma. No outro dia já está melhor. Às vezes, se sentir muita ardência, você pode usar os medicamentos como pirídeo ou cepurin, que são analgésicos para a via urinária, tá? Mas geralmente não precisa fazer uso de antibiótico.
Beleza, pessoal? Então, eram essas informações que eu queria passar para vocês. Então, muita gente se assusta por não conhecer. Eu acho que o melhor que a gente pode ter é o conhecimento. Quando a gente conhece sobre um assunto, sobre um material, muitas vezes a gente perde o medo sobre ele. Então, apesar de alguns pacientes terem sintoma, mas saiba que sem esses cateter duplo J, os sintomas seriam bem piores, tá? Então, eles têm tratamento, os efeitos colaterais que ele tem. Quando é bem indicado, é utilizado. Não é a maioria das vezes que precisa ser realizado a colocação do cateter duplo J. Então, tem algumas situações que você pode fazer a cirurgia sem a necessidade do cateter duplo J, mas saiba que quando o seu urologista está indicando, é para o seu bem, tá certo? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais sobre esse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, nos segue nas redes sociais, Instagram, Facebook. E não esquece de compartilhar com seus amigos, familiares, que eles vão gostar muito por estar recebendo esse tipo de conteúdo. Abraço, até mais.